Olá, como vai? Tudo bem? Marcos capítulo 8, verso de número 27. Você tem vivido bem esses dias? Todo mundo só fala em política. Acredita? Todo mundo agora é doutor em política, doutor em economia, doutor em segurança pública. Meu amigo, eu não sei onde estavam essas pessoas. Todas estudiosas, cientes, cônscias, brigando por política só no Facebook, só no WhatsApp. Porque manifestação, passeata, retirar o governador, acordar o prefeito, isso aí ninguém faz. Todo mundo é mega experiente em política, desde que seja nos enchendo a paciência com o Zap ou no Facebook. Saiu do Zap ou saiu do Facebook, em outras palavras, e pesquise. Acabando a digifrenia, as pessoas voltam a ser como elas são. Felizes, maravilhosas, sensíveis, enfim. Mas olha, eu vou te dizer, tá difícil, não tá? As pessoas não querem falar de outra coisa. E elas não falam sobre política, elas simplesmente se atacam. É uma briga, um briga com o outro, um fala mal do outro, um desfaz relacionamento com o outro, xinga o outro pela internet, xinga o outro pelo WhatsApp, entra de grupo, sai de grupo. Que é isso, minha gente? O que nós estamos vivendo? Quer saber um pouquinho sobre política de acordo com Jesus de Nazaré? Vou ler o escrito. As conclusões você pode tirar. Mas nunca parou para pensar? Se política realmente fosse algo extremamente assim vital, por que Jesus não desceu como político? Por que Jesus, que era rei, simplesmente não desce e restabelece um reinado judaico sobre o mundo? Por que não? Quer saber? Marcos capítulo 8, verso de número 27, diz assim: Então Jesus e os seus discípulos partiram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou-lhes: Quem dizem os homens que sou eu? Nessa época você já tem o Ibope, o Datafolha, a pesquisa Cruzoé, a Paraná Pesquisas, BTG, BMG, sei lá. Enfim, esses institutos de pesquisa, Jesus consulta esses institutos aqui, enquetes do Danilo Gentili, está aqui, ó. Quem dizem os homens que sou eu? Sabe quais foram as respostas? As respostas nas pesquisas sobre quem era Jesus foram: João Batista. Outros disseram Elias, e outros, os indecisos, algum dos profetas. Essa indecisão acerca sobre quem é a pessoa que se lança, que se coloca à frente de situações, de circunstâncias que afligem o cidadão, é desde essa época. No Novo Testamento você tem vários grupos que, conquanto não fossem grupos políticos no sentido de eleitos democraticamente, lidavam com a política e exerciam autoridade sobre o povo. Você tem o grupo, por exemplo, dos saduceus, que eram os administradores da religião. Não se davam bem com outro grupo que, embora fosse religioso, na verdade era um grupo político, porque tinha autoridade sobre o povo e aplicava penas sobre o povo, que era o grupo dos fariseus, outro grupo religioso. Você também tem um partido, um grupo tido como um grupo mais nacionalista, mais patriótico, mais radical, chamados zelotes, que era o tempo todo espada na cintura e liberdade total para Israel e morte aos nossos inimigos. Você tem vários grupos desses no Novo Testamento. Quando Jesus se encontra com esses grupos, o que acontece? Quer saber? Vamos lá. Se você abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 3, versículo de número 7, a palavra do Senhor diz: Vendo ele, Jesus, porém, que muitos fariseus vinham ao batismo, disse-lhes: Raça de víboras, ainda bem que eu estou lendo,
Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Isso aqui não foi Jesus, foi João Batista. João Batista percebe que fariseus e saduceus, mesmo não se bicando, dizendo que eram de correntes contrárias, mas todos no mesmo lugar, certo? Um fazendo a vez do outro, eles vão até o batismo. Em outras palavras, políticos sempre participaram de atos públicos, mesmo não sendo convidados. Está aqui. Mateus 3,7. O que João Batista diz para eles? Primeiro xinga de raça de víboras. Depois diz o quê? Vocês deviam se arrepender. Segunda característica dos políticos aqui no Novo Testamento, Mateus capítulo 16, verso de número 1. Falar dos políticos, dos partidos que tinham autoridade, do grupo de pessoas a qual o povo lhes via como autoridade para discernir os rumos da vida do povo. Mateus capítulo 16, verso 1. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, eles dizem que são diferentes, eles dizem que são brigões. Uns creem na ressurreição, outros não, mas estão sempre juntos. Aproximando-se fariseus e saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Os políticos da época de Jesus, como eles gostavam de tentar as pessoas. Como os políticos, os da época de Jesus, gostavam sempre de experimentar a pessoa, testar para ver se vai, para conseguir angariar alguma coisa com aquela pessoa. Sabe como é que Jesus responde? Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. Pela manhã vocês olham o tempo e diz, vai ter tempestade, porque o céu está vermelho e sombrio. Na verdade, então, vocês conseguem discernir o tempo, conseguem ver o céu, dizer se vai chover ou se não vai. Mas os sinais dos tempos, o que está acontecendo com a população, isso vocês não conseguem discernir? Políticos, na época de Jesus, entravam em atos públicos para tirar vantagem, mesmo não sendo convidados. Gostavam de tentar e experimentar pessoas, mesmo não sendo aquela pessoa uma pessoa inclinada à política. Mas ainda tem mais. Os políticos à época de Jesus, Mateus 16, versos 11 e 12, como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Mateus 16, verso 12. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, ou seja, não era para deixar de comprar pão na vendinha deles, mas sim que eles deveriam se separar, tomar cuidado com a doutrina dos fariseus e saduceus. Em outras palavras, políticos, na época de Jesus, eram doutrinadores. Gostavam de utilizar-se das pessoas e doutriná-las para fazê-las exatamente iguais a eles. As pessoas tinham que rezar a cartilha daquele grupo político. Na época de Jesus, eles eram doutrinadores. Hoje, bom, vamos continuar só na época de Jesus. Mateus capítulo 22, verso 34. Mateus capítulo 22, verso 34. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. Fariseus e saduceus eram briguentos, brigavam uns com os outros, mas estavam sempre juntos. Então eles percebem que Jesus mandou um cala-boca nos saduceus. Os fariseus se reúnem em conselho para ver como queriam conseguir aproveitar esse momento de baixa dos saduceus e cooptar Jesus. Em outras palavras, políticos, na época de Jesus, eram oportunistas, esperando sempre uma oportunidade, como ganhar vantagem. Políticos ainda na época de Jesus, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 5, verso de número 20. Mateus 5, 20. Porque vos digo, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Políticos, na época de Jesus, eram injustos. Aproveitavam-se da religião ou da religiosidade das pessoas também. Mas poucas vezes faziam algo que as pessoas diziam, fulano é justo.
quanta justiça nesse ato, quanta benevolência, tirou o de si por amor do outro. Na época de Jesus, políticos eram ou já eram injustos. Também na época de Jesus, abra sua Bíblia, Mateus capítulo 9, verso de número 11, ou Mateus capítulo 9, verso também 14. Mateus 9, 11. Ora, vendo isto, os fariseus perguntavam aos discípulos: por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Mateus 9, 14. Vieram depois os discípulos de João e lhe perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes, e teus discípulos não jejuam? Os políticos, na época de Jesus, sempre gostaram de dividir as pessoas. Eles observam o grupo que anda com Jesus, a forma como Jesus lida com seu grupo, eles observam a forma como eram os discípulos de João, eles olham as demais pessoas e começam a fomentar. Por que vocês fazem isso e esses não fazem? Por que vocês fazem e eles não fazem? Eles querem dividir para conquistar, na época de Jesus. Ainda, Mateus capítulo 23, verso de número 13. Mateus, capítulo 23, verso de número 13. Políticos, na época de Jesus, 13, 14 e 25. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, em outras palavras, artistas, porque fechais o reino dos céus diante dos homens, pois vós não entrais, nem deixai entrar os que estão entrando. 14. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e para o justificar fazeis longas orações. Por isso sofrereis juízo muito mais severo. Verso 25. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas estes por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Jesus diz para este grupo de pessoas aqui, fariseus e saduceus, que eles na verdade não passam de artistas, atores, hipócritas. Eles não têm a verdade na época de Jesus. Em último lugar, abra sua Bíblia, Mateus 23, verso de número 15. Ai de vós, escribas e fariseus, cambada de hipócritas, atores, porque rodeais o mar e a terra para fazer um prosélito, e uma vez feito, o tornais filho do inferno 2 vezes mais do que vocês mesmos. Sabe o que Jesus diz de pessoas que detêm autoridade sobre o povo e não fazem o bem? Que ficam o tempo todo rodeando o povo com palavras. O povo até lhes confere autoridade, confia neles e eles nada fazem. E ficam se perpetuando, convivendo, enganando o povo, dizendo serem a solução, quando na verdade eles são o problema. Sabe o que Jesus diz? Ai de vocês, hipócritas, porque vocês rodeiam o mar e a terra, vocês dão a volta ao mundo para conseguir uma pessoa, um voto. Para conseguir uma pessoa que siga a cartilha de vocês. E uma vez que essa pessoa passa para o lado de vocês, vocês as tornam filho do inferno, 2 vezes mais do que vocês mesmos. Conhece gente assim? Que era de um jeito, depois que passou a fazer parte de uma ideologia política e se desencanta com essa ideologia política, ela se torna uma pessoa cada vez mais pior. Ela acha que não tem mais Deus, ela perde o estribo ideológico, político, partidário, e ela vira o quê? Ou ela permanece nesse estribo político, ideológico, partidário, escriba, farisaico, saduceu, e quando ela menos percebe, ela nem conhece mais Deus. Está 2 vezes no inferno e não sabe. Isso quem diz é Jesus de Nazaré. Não bate em mim, não. Só estou lendo o escrito. Você tem sua Bíblia aí? Abre aí. Mateus 23, 15. Só ler. E aí talvez você questione. Por que que a política faz isso conosco? Por que que essas ideologias partidárias fazem isso conosco? Ora, é simples. O nome não é partido político? Se você adere como discípulo de Jesus, se você adere a um partido, você acaba ficando como?
partido. Você acaba simplesmente não sendo mais você inteiro, você passou a ser uma parte. E você começa a ver a vida por partes. Tem a sua parte religiosa, tem a sua parte de fé, tem a sua parte familiar, tem a sua parte financeira e tem todo o resto da pizza que você chama de quê? O bem-estar da população e do povo, quando na verdade é um partido. Você quer ser de partido? Você está partido. Ora, é muito curioso. Quantas pessoas estão perdendo sua fé? Quantas pessoas estão deixando de caminhar com Jesus diariamente por conta de campanhas eleitorais? Você está vendo esse vídeo, está ouvindo esse áudio? Você pode pensar que eu estou falando a você, como se eu tivesse seu nome na minha cabeça. Não tenho, não. Eu nem sei quantas pessoas vão assistir essa gravação. Mas se você está percebendo o que está acontecendo na sua vida, pare com isso. Você quer atrelar a existência de Deus com julgações político-partidárias? Talvez você no final questione, pastor, se não vale a pena então fazer parte de partido político nenhum, como é que nós vamos mudar o nosso país? Como é que nós vamos mudar a nossa nação? Ora, a igreja precisava ter um engajamento político, a igreja não pode ficar em cima do muro. Eu não posso falar por todas as igrejas. Não posso mesmo, não tenho procuração de igreja nenhuma. Só tenho de uma igreja, aliás, da minha igreja. E dizendo em nome da Igreja Presbiteriana da Tijuca, que nem é minha, fui eleito para servir a este povo, ela pertence a Jesus de Nazaré. Primeira coisa que me vem à mente é a reverência, a obediência ao próprio Jesus que diz: a minha casa será chamada casa de oração. Não se pode fazer da igreja casa de política, casa de partidos, porque Jesus não topa com isso. E uma vez chegaram para Jesus e questionaram Jesus sobre como que as pessoas podem mudar e melhorar, o que é importante, qual é a origem de tudo, como é possível reverter circunstâncias. Marcos capítulo 7, versos de 18 a 23. Sabe o que Jesus diz acerca do ser humano? Marcos 7, 18 a 23. Então lhes disse: assim vocês também não entendem? Não compreendem que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar, porque não lhe entra no coração, mas entra no ventre e sai para lugar escuso? E assim Jesus, teu Senhor, nosso Senhor, considerou puro todos os alimentos. Não tem alimento que não é abençoado por Deus. Jesus considera puro todos os alimentos. E ele dizia: o que sai do homem, isso é o que o contamina, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Como nós fazemos um mundo melhor? Somente sendo como Jesus foi. Pergunta: você quer que os políticos melhorem a nossa vida? Teu filho está onde? Você quer que os políticos ensinem coisas que prestam para as nossas crianças? Eles nem são professores, alguns não são. Seu neto está aprendendo de Deus com quem? Você talvez esteja preocupado com o nível macro, mas se esquece que esse nível macro chamado Brasil, ele se faz de quem? De mim e de você. Se minha filha for boa, o país vai melhorar. Se teu filho for bom, o país vai melhorar. Mas se nós brigarmos por causa de política e deixarmos de abençoar nossos filhos dentro de nossas casas, esse país vai de mal a pior. Não entregue aos outros responsabilidades que Deus deu a você. E não brigue com as pessoas por causa de política. Não faça isso não. Abençoe as pessoas. Respeite o direito que cada um tem de votar em quem quiser. E que Deus nos abençoe como discípulos dele a fazermos uma total diferenciação entre o que são opiniões e como Jesus agia. Não podemos cristianizar nosso voto, porque disso Jesus nunca tratou.
E você está vendo aqui como ele tratava pessoas que eram investidas de autoridade, mas que, na verdade, só faziam o que não prestavam para o povo que ele veio salvar. E ele veio salvar, inclusive, os políticos. Tem muita gente boa na política, mas também tem muita coisa que não presta. Entre esses dois aspectos, busque ser como Jesus. Se cada um de nós for como Jesus, não tenha dúvidas, como a nossa sociedade, como o nosso país vai melhorar. Que Deus te abençoe. Meu nome é Anderson Dias de Abreu, sou pastor presbiteriano e atualmente tenho a alegria, o privilégio, a honra de trabalhar nesta casa de oração chamada Igreja Presbiteriana da Tijuca. E hoje pela manhã eu recebi a Esther aqui, está sentada ali assistindo a gravação. Um beijo para vocês, fiquem com Deus, até semana que vem. Tchau.